Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quando eu me formei em St. Louis, em 2020, a formatura foi online e eu pude assistir toda ela da sala da minha casa, um pouquinho frustrante, por um lado, mas alegre pela conclusão dos estudos. E durante a formatura, mais ao final, o diretor, então, o Dr. Myers, ele deu o discurso final e ele disse assim, que passar por um programa de estudos deste nos torna humildes, porque a gente vê grandes servos humildemente estudando a palavra, se disponibilizando, às vezes com pouco tempo, dividindo o tempo entre família, igreja, trabalho no seminário e ainda assim servindo a igreja. Bom, essa atitude nos torna humildes, ele disse. Eu diria assim, acompanhando o trabalho desse grupo aqui, a equipe aí do pastor Fernando, uma equipe muito capaz, produzindo bastante, com pouquíssimo tempo, fazendo muita coisa, é algo que me torna um pouco mais humilde hoje quando eu venho falar a vocês, que têm estudado tanto o tópico, que têm contribuído para a igreja tanto, a ponto de serem incluídos na metáfora aí de servindo de pais para a igreja, e ao mesmo tempo são humildes para convidar alguém que não estuda tanto o tópico quanto vocês para falar por 1h e pouco, 1h15 talvez. É isso aí? Qual é o meu tempo mesmo? 1h30 o tempo total. Então tá bom. Mas, como eu dizia, para concluir de maneira mais clara, vendo o trabalho de vocês e a humildade de vocês me torna um pouco mais humilde e eu abordo essa tarefa que vocês me deram com bastante humildade. Não é um tópico que eu costumo estudar, eu já estudei, mas não costumo estudar a fundo, e por isso eu vou mostrando ao decorrer desta apresentação que eu reconheço esse detalhe, né, de que esta não é exatamente a minha área de maior estudo, ou de estudo mais profundo. Além disso, queria dizer que é uma alegria ver os alunos aqui do seminário aqui presentes. Parece que eu estou assim numa devoção aí numa quinta-feira. E também me alegra poder saber que muitos nos acompanham online. Boa tarde a você também que está na sua casa. Mas é isso. Eu vou pegar aqui o passador de slides e já vou começar então com... Isso, daí ele vai funcionar para os dois. Para os dois. Ótimo. Pode ligar a tela. Então, este é o título aí da minha apresentação. A instrução como parte da catequese ao longo da vida, uma abordagem pastoral ou trabalho do pastor junto às famílias. O que é isso, a catequese ao longo da vida? Esse termo é de um autor que eu vou mencionar, ou vou mostrar logo em seguida, o livro dele, que é no qual eu me baseei neste momento, algo bastante sábio para quem não é um pesquisador sobre o tópico em particular, eu diria assim. Então, ele usa esse termo, a catequese ao longo da vida, para falar exatamente de muitas coisas sobre as quais o professor Clóvis nos falou hoje e o professor Francis também incluiu na fala dele. O entendimento de que o ensino catequético, ou o catecismo ou catequese, envolve um ensino que não é apenas um pequeno programa na adolescência e depois encerra dando aquela ideia de uma formatura. Ora, a formatura encerra o vínculo com a instituição e, obviamente, que não tem nada a ver com o que nós fazemos quando nós temos a confirmação, momento quando oportunizamos que o jovem confesse publicamente aquilo que crê, aquele rito de confirmação. Assim, pelo menos, é o meu entendimento. E, portanto, nesta apresentação, eu vou proceder da seguinte forma. Hoje de manhã, principalmente na fala do professor Clóvis, foi falado sobre, em parte, o que é o catecismo e qual é o conteúdo do catecismo. Ele enfatizou os mandamentos, o credo e o Pai Nosso, como sendo aquela parte, primeiramente, que Lutero enfatizou, depois foi incluído também os sacramentos, o ofício das chaves, e nós temos também a tábua dos deveres. E as orações. Mas, portanto, o professor Clóvis falou do conteúdo, o que nós ensinamos. O que eu vou falar um pouquinho é sobre o contexto no qual nós ensinamos.
Então, tentem pensar dessa forma. A gente está se movendo, eu diria assim, não só temporalmente, como o pastor Gabriel bem explicou de manhã, ontem, hoje e no futuro, mas também numa progressão de reflexão. Aprendemos ou ouvimos há pouco sobre o conteúdo, o que é o conteúdo, e agora vamos dar um passo além aí nessa reflexão para entender em que contexto hoje nós ensinamos e como talvez a nossa teologia dê forma a certas práticas na vida da igreja. Então esse é o livro no qual me baseio, Teaching the Faith at Home. What does this mean? How is this done? Ensinando a fé em casa, o que isso quer dizer e como isso é feito. E o autor é David Reuter. O Reuter, ele é professor da Universidade Concórdia de Irvine. Ele é pastor da LCMS, é pesquisador dessa área e trabalhou com pesquisas recentes sobre a religiosidade americana para entender o jovem. Estudou também bastante questões de desenvolvimento de criança e aprendizado, pedagogia e psicologia, a interseção dos dois, e aí nos brinda aí com um belíssimo livro que foi lançado em 2016. Então, muito do que eu vou falar está nesse livro, mas eu tomei uma certa liberdade, que é o seguinte: quando eu notava que algum ponto do livro o autor não enfatizava suficientemente algo que para nós tem relevância, eu fiz questão de enfatizar. Ao mesmo tempo, eu quero continuar essa pesquisa porque eu quero me apropriar de uma maneira mais apropriada para o contexto brasileiro. Isso eu já tenho feito e eu posso fazer alguma referência a pesquisas aqui no Brasil, de coisas que eu vou dizer aplicando ao Brasil. Mas vamos lá. Uma primeira parte do livro, ele fala que é necessário pintar um quadro da sociedade atual. E aqui é importante dizer o seguinte: um quadro que foi pintado à mão não é a mesma coisa que uma fotografia em alta resolução. A fotografia em alta resolução, ela dá detalhes e tem uma perfeição, dá para dizer ali. Hoje em dia é quase que como se nós víssemos a pessoa na nossa frente, se nós víssemos uma imagem em alta resolução do tamanho de uma pessoa na nossa frente. Bom, não é isso que se faz quando a gente tenta entender o contexto. A gente sempre vem de uma perspectiva, de um ângulo, de uma posição onde a gente se encontra no mundo, e quando a gente se posiciona aqui, nessa direção, e não aqui, como eu sempre digo para os meus alunos, eu vou ter algum ponto cego. E é claro que uma vantagem que nós temos é o fato de que a gente não faz teologia como indivíduos autônomos. A gente está numa comunidade que é a igreja em primeiro lugar, nós temos colegas estudiosos e a gente pode receber informações do nosso ponto cego para melhorar esse quadro que a gente está pintando à mão, que tem suas falhas, mas ainda assim nos ajuda. A propósito, eu sempre falo isso também, e não me canso de repetir, que uma bênção de ser uma igreja histórica é permitir que a história e as vozes do passado mostrem os pontos cegos da nossa contemporaneidade. Uma das coisas que esse livro faz é tentar resgatar coisas que, por um tempo no ensino catequético, se entendeu que não tinha mais valor, porque se deu um valor exagerado a coisas que ciências externas falavam sobre como a igreja, como deveria funcionar as coisas na sociedade, e de repente a igreja deu um valor exagerado a isso e esqueceu um pouquinho daquilo que é próprio da igreja, o pensamento da igreja. O próprio termo, catecismo, ele diz assim, eu estou ciente, o Reuter fala isso, eu estou ciente que usar o termo catecismo ou catequese soa muito um igrejês. Estou tentando traduzir aqui o que ele fala. Soa como um igrejês. Ele diz, eu sei que isso é bem termo, categoria de igreja, mas eu tenho... Isso é intencional, isso é o meu propósito, resgatar o que nós talvez perdemos nos últimos anos. E é claro, como luteranos, eu sempre gosto de fazer essa ressalva. Os conhecimentos das outras áreas são importantes, tanto é que, como eu falei antes, parte do livro dele aborda teorias sobre o desenvolvimento da criança, aprendizado, e ele cita muitos autores que vão aparecer depois na versão impressa desta apresentação. Mas ele busca, então, resgatar coisas perdidas, na visão dele, na história da igreja recente,
e se apropria de uma maneira mais sadia do conhecimento que nós temos ao redor, que vem de outras áreas. E nessa apropriação, luteranos geralmente situam esse conhecimento que vem de outras áreas dentro, dá para dizer assim, do primeiro artigo, da providência divina em cuidar da sua criação, em abençoar o desenvolvimento de áreas de conhecimento que vão ajudar as suas criaturas humanas. Então, faço essas ressalvas iniciais e começo então com os primeiros pontos, dos primeiros traços desse desenho ou desse quadro da sociedade. O Reuter usa um estudo desenvolvido em 2005, que eu tenho certeza que os colegas da equipe aqui da área de ensino, trabalhando com o pastor Fernando, conhecem bem. Um estudo do Christian Smith, que fez uma pesquisa entre adolescentes e descobriu certas coisas importantes para nós sobre a fé de adolescentes cristãos, inclusive. Não só sobre religiosidade de forma geral, mas sobre adolescentes cristãos. O que adolescentes nos Estados Unidos, no ano de 2005, entendiam sobre a fé cristã. Depois eu quero fazer alguma referência a alguns estudos no Brasil que mostra que nós temos o mesmo fenômeno acontecendo aqui, embora não me comprometo a provar isso no dia de hoje, mas quero colocar referências disso. O primeiro ponto que ele destaca, como resultado da pesquisa dele, é o seguinte, que a visão que se tem de Deus é que Deus é um criador que, após criar o mundo e todas as coisas, estabelecer uma certa lei de funcionamento, e isso envolve tanto uma lei natural de como o mundo deve funcionar, como também uma lei moral. Isso é importante para entender outros pontos. Esse Criador, ele se afastou da criação. Esse é o deísmo, um entendimento moderno de Deus, que geralmente é explicado a partir da metáfora daquele fabricante de um relógio, aquele que coloca as peças do relógio todas juntas e dá a corda e se afasta e o relógio vai seguir funcionando sozinho. Essa é a imagem para representar esse Deus, um Deus distante da sua criação. Dentro dessa visão religiosa de jovens americanos que Christian Smith descobriu, se percebe que esse Deus distante, ele faz intervenções na cabeça desses jovens, na maneira das pessoas entenderem como que é esse Deus. Esse Deus é como se ele se encarnasse para fazer as intervenções e essas intervenções atenderiam às expectativas que as pessoas têm baseadas no entendimento delas de Deus e o que Deus espera delas. Então, primeiro ponto, Deus é um criador que se distanciou da sua criação. Segundo ponto, moralidade é a única exigência desse Deus, ou uma das únicas, dá para dizer. Lembrem que eu falei há pouco que esse Deus estabeleceu também leis naturais e leis morais para a existência da vida na sua criação. Então esse Deus exige e espera que eu seja um ser moral, que eu vá já agir com moralidade. Já ia criar uma conjugação nova para o verbo agir aqui na minha fala. Mas se pensa então, quem é Deus? Sendo perguntados, quem é Deus? Qual é a tua relação com Ele? Deus espera que eu faça as coisas certas. Muitas respostas foram, Deus deu para a gente um manual de como viver corretamente, moralmente. Qual é esse manual nessa resposta? A Bíblia. Então a Bíblia funciona como um manual de moralidade dentro dessa ideia. Depois eu vou falar um pouquinho das implicações disso à luz do fato de que a visão de moralidade muda com cada cultura. O que é considerado algo moralmente aceito hoje não é no dia seguinte. Aliás, antes de ir adiante, só quero dizer que eu estou usando o termo moral aqui quase que como intercaladamente com o uso do termo ética que nós fazemos, não muito preocupado com debates filosóficos que vai distinguir um termo do outro. Estou usando de uma maneira mais abrangente e não muito cuidadosa. E o terceiro ponto é a terapêutica que superenfatiza as emoções e a dimensão psicológica. Eu falei num outro momento já para pastores de um termo cunhado nos anos 60, que é o seguinte, a cultura terapêutica. Isso foi um livro de um autor chamado Philip Rieff, que defendeu que após Freud e Jung, a fé passou a ser moldada e de uma certa forma em que a fé é usada como um mecanismo para aliviar tensões que eu sinto quando eu não estou me sentindo bem psicologicamente. E essa cultura terapêutica, também já há pesquisas
várias pesquisas brasileiras falando sobre isso aqui no Brasil. Basicamente, quando esse termo foi cunhado, foi dito o seguinte, que as pessoas abandonaram, quando isso entrou na teologia, se abandonou termos, categorias teológicas que eram usados para interpretar a realidade e passou a se interpretar tudo à luz de categorias psicológicas. Então, o que num dado momento, até um dado momento da história, em Lutero a gente tem isso, a preguiça com respeito às coisas espirituais era algo considerado um pecado da assídia. Algo usado pelos pais da igreja. Lutero usa esse termo na explicação do terceiro mandamento. A gente sabe que no terceiro mandamento nós temos ali a proibição de Deus, da rejeição da palavra dele e somos incentivados a querer ouvir e estudar a palavra. E Lutero bate com força, pregando a lei, a explicação principalmente do Catecismo Maior, que há muita preguiça diante da palavra. O professor Clóvis e eu falávamos há pouco sobre a dificuldade de Lutero de fato implementar o que ele estava ensinando no século XVI, pelas muitas dificuldades e muitas vezes a preguiça do povo talvez em pôr em prática ou de realmente querer aprender. Bom, a assídia então, que poderia ser traduzida como uma preguiça espiritual, um desânimo com respeito às coisas de Deus, mais recentemente, facilmente recebe o diagnóstico de depressão. Perceba que é algo que precisa ser tratado pastoralmente, com arrependimento e absolvição e ensino, pode resultar em algo que a pessoa vai direto buscar ajuda num psicólogo, porque acha que pode estar caminhando para uma depressão. E isso que eu estou dizendo não quer dizer que não seja ambos os problemas ao mesmo tempo. Mas isso apenas nos lembra que quando a gente tem essa cultura da terapêutica moldando a forma de pensar da sociedade, principalmente num período de Guerra Fria, período de muito medo de um ataque nuclear, de sofrimento humano, período pós-guerras em que muitos soldados americanos, pensando nos Estados Unidos, voltam para os Estados Unidos com traumas que nem entendiam ainda porque siglas usadas para descrever diferentes tipos de traumas não existiam ainda. Quer dizer, tudo isso nesse período e, de repente, as emoções, entender as emoções e a psicologia passam a ser ferramentas que ajudam a entender a realidade humana. E é fato? Não, é fato isso, em primeiro lugar, preciso dizer. A psicologia é um instrumento do primeiro artigo, como eu disse, primeiramente. Agora, o problema é de repente, substituir o entendimento de vida à luz de categorias que vêm de fora da escritura, de fora da teologia. Isso, basicamente, resulta numa secularização da teologia quando entra no campo teológico. Isso acontece na área da pregação, pode acontecer na área da pregação, pode acontecer na área do aconselhamento pastoral, na área do ensino teológico e todas as áreas que podem ser colocadas em paralelo a estudos da teologia. Isso já foi feito e já houve esse problema em diferentes áreas da teologia. Não é o nosso tópico hoje, mas isso ajuda a gente a entender o que é isso. Indo adiante, com respeito à moralidade agora, novas leis universais imperam. Lutero, quando escreveu o Catecismo, ele tinha o claro entendimento de que até mesmo entre não cristãos, ali a lei de Deus está presente, mesmo que de uma forma bastante obscurecida pelo pecado, mas o entendimento da lei natural é presente. Esses tempos eu li um artigo do professor Bierman e professor Arendt, que foi mencionado antes, e eles dizem o seguinte no artigo, que o ser humano, em Lutero, o ser humano não tem como ele viver sem ter leis que orientam ele. Por quê? Porque Deus criou o ser humano para ouvir a voz do Criador na sua mais profunda essência. Ora, quando o ser humano deixa de ouvir a voz do Criador, ele cai em pecado, porque ouve o pai da mentira. E, em última análise, nessa perspectiva, então, o ser humano, ele não quer, ele busca ouvir a voz de si mesmo, ele busca ouvir a voz de coisas que ele cria, ele precisa de leis para viver, uma voz que vem de fora. Mas ele rejeita a voz de Deus, ele rejeita até mesmo a lei natural, mas ele se obriga então, por necessitar e não ter mais porque rejeitou a lei, ele cria as suas próprias leis. E eles dizem então que hoje tem uma lei que impera, e essa lei é a lei do politicamente correto. E é bem interessante a gente pensar nisso, que
Eu posso dizer muitas coisas. Quando eu digo eu posso, eu estou falando agora das convenções sociais de hoje, não do que a igreja entende que eu deveria dizer. Eu posso dizer muitas coisas hoje que são erradas logicamente, que são erradas teologicamente, e todo mundo vai estar tranquilo quanto a isso. Mas se eu disser algo que vai contra uma lei do politicamente correto, parece que eu falei algo contra uma lei universal e estou ferindo algo que faz de mim alguém objeto de punição. Agora eu preciso ser punido. E é interessante como essas coisas se relacionam, porque numa cultura dessas que a lei é definida a partir do que nós construímos. Isso nós estamos falando aqui, é algo que o livro fala em termos de pós-modernidade nessa parte do livro. Então nós temos essa visão que agora o que é moral, o que é correto, é aquilo que nós determinamos como sociedade desenvolvida, e quando nós temos isso ao lado da superênfase do bem-estar emocional, psicológico e a busca de felicidade como valor maior da sociedade, isso faz com que o que eu digo é medido pelo sentimento que eu causo no outro. Se eu digo algo que ofende o outro, eu cometi um pecado contra a lei da nova moralidade que surge. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Está claro isso? E isso é importante para o ensino confirmatório, porque às vezes pode ocorrer de o pastor fazer o seu trabalho fielmente, mas ele prega fielmente e ele diz as coisas como elas são, como diria Lutero na tese 21 da disputa de Heidelberg sobre a teologia da cruz. O pastor diz o que o texto está dizendo, mas de repente se aquilo fere o emocional de alguém, fere as sensibilidades de alguém, o pastor pode ser fortemente criticado. E eu diria assim, nós temos que preparar a nossa liderança para ouvir o seu pastor ser criticado quando ele prega a verdade e é criticado por isso. Temos que preparar a igreja para isso, para que não seja a própria igreja criticando o pastor, o que também acontece às vezes, infelizmente. Então esse é o autor Christian Smith, ano 2005, é a base desse livro que eu estou usando para fazer essas afirmações com respeito à sociedade de hoje. Indo adiante nesse quadro da sociedade, há sempre uma nova moralidade, novos princípios norteadores, e a verdade é o que o indivíduo sente a uma busca incessante pela felicidade. Eu não vou entrar muito nisso, mas o autor fala de entendimentos de sistema de pensamento e definições do que é a verdade. Aqui entra um pouquinho de ontologia e epistemologia, não vou entrar nisso, mas basicamente ele diz o seguinte, que houve uma época que verdade é quando algo corresponde ao mundo real. Se eu digo algo, aquilo que eu digo é comparado ao mundo real e concreto, externo, e se há uma correspondência, o que eu disse é verdadeiro. Para cristãos tem também o fato de que aquilo que Deus diz é verdadeiro. Aliás, o que Deus diz cria a realidade. Então o que ele diz sobre a realidade que ele mesmo criou só pode ser verdadeiro. Isso era um entendimento que se tinha. Depois, mais tarde, mais recentemente, período moderno, e isso se fortalece mais recentemente na chamada pós-modernidade, é que a verdade em si não é uma correspondência com a realidade, muito menos com o que um suposto Deus teria dito, para quem pensa dessa forma, mas a verdade é quando tem coerência dentro de um próprio sistema. De modo que, numa teoria evolucionista, eu posso, eventualmente, achar artefatos e eu coloco dentro do sistema, e se aquilo é coerente, é como se eu tivesse provado a verdade, mas na verdade eu estou mostrando a coerência do meu sistema. Eu não estou necessariamente sempre provando uma relação com a realidade de fato. Essa é a situação, a mudança que houve então. E ele diz assim que esse sistema autorreferencial de verdade, ele ainda segue uma lógica emocional. Tudo gira em torno das emoções. Você falar de uma verdade básica que era aceita por todos há anos atrás, se hoje essa verdade fere emoções e magoa, você é considerado a pior pessoa da sociedade. Eu sei que não é novidade que eu estou falando, talvez simplesmente estou teorizando algo que a gente já sabe. Aliás, eu devia ter dito isso no início, que muita coisa que eu vou falar hoje não é novidade para nós. É apenas algo que está, eu diria assim, organizado por propósito desse evento, ao qual eu espero poder contribuir de alguma forma. Quais são as implicações disso? Eu já falei um pouquinho das implicações. Por um lado,
pode acontecer o que eu disse antes. Alguém vai se ofender quando o pastor ensina. Está ensinando catecismo, ele ensinou aquilo que é bíblico, é confessional luterano, falando para uma comunidade luterana, mas de repente feriu uma sensibilidade. Talvez o pastor vai receber uma visita após a instrução e alguém vai querer reclamar que o pastor falou algo que não devia ter dito. Embora aquilo era o que de fato ele deve dizer sempre, porque aquilo é bíblico. Outra implicação disso, talvez, isso vai se ver muito no cuidado pastoral, em que talvez o pastor vai aconselhar uma pessoa orientado pela palavra de Deus, e a pessoa vai dizer, mas pastor, eu só quero ser feliz, e Deus quer a minha felicidade. Aí, o que acontece é algo que o professor Cole e o professor Aaron falam no livro dele, The Genius of Luther's Thought, aquele livro sobre os dois tipos de justiça. Ele diz assim, século XVI, o pensamento dos reformadores e ainda o pensamento luterano hoje é o entendimento de que o problema mais central do ser humano é vertical. Eu explico em sala de aula no quadro para os meus alunos. É a minha relação com Deus e a quebra dessa relação por causa do pecado. Bom, Cristo vem e resolve isso. E eu preciso sempre de novo, me arrependo e posso confiar no perdão de Cristo. E o pastor, então, tem no seu sentido mais próprio do trabalho pastoral essa função de absolver, de trazer o consolo de Deus com promessas, proclamar o perdão, preocupado com esse problema mais central do ser humano. Mas se o problema é a falta de felicidade que não chegou ainda, isso é um problema horizontal. Eu vou ser feliz quando eu receber uma promoção, quando eu alcançar esse número de valor rendendo na minha conta em que o meu dinheiro trabalha para o meu dinheiro. O que quer que seja que hoje se coloca como coisas que vão nos dar felicidade. Isso é algo horizontal. E, consequentemente, nós tiramos a importância de Deus. Ele tem importância em tudo. Isso é importante dizer. Mas nós removemos a importância, às vezes, de Cristo, dessa relação vertical, e colocamos como que Cristo nos servindo para nós alcançarmos os nossos objetivos aqui, de felicidade, de esperanças terrenas apenas, simplesmente. E é óbvio, talvez não precisaria dizer, mas é bom deixar claro. É claro que catecismo, o ensino da fé cristã, tem a ver sim com a vida aqui neste mundo. Dá para dizer assim, nós podemos nos perguntar após cada sermão, ou deveríamos dizer após cada sermão, eu sei como é a vida até a ressurreição chegar. Eu ouvi algo sobre a vida aqui, onde Deus me colocou para servir até a ressurreição chegar. Quer dizer, isso importa, a vida aqui, as relações horizontais importam. Ao mesmo tempo, não dá para remover o que poderíamos chamar de narrativa mais central da teologia, que é a redenção, que Cristo veio e fez por nós. E agora, eu perguntei ali alguma boa notícia nessas pesquisas recentes. Uma coisa que o Reuter apresenta como uma boa notícia é que a família ainda é importante na formação das crianças. O Smith descobriu que haviam certos mitos com respeito à fé dos adolescentes. E talvez esse é o pensamento de muita gente hoje, talvez pessoas que a gente conhece ou até nós mesmos. O entendimento era o seguinte: eu tenho só até os 11 anos de idade para educar meus filhos, depois eles só querem ouvir os próprios colegas da escola, colegas da juventude e assim por diante. E essa pesquisa mostrou que os pais têm uma fortíssima influência na formação de fé dos filhos, de modo que, dependendo de como foi os primeiros anos de vida e como é a vida do adolescente durante a sua adolescência na relação com os pais, o pai e a mãe continuam exercendo muito mais influência real e concreta e a longo prazo do que um grupo de jovens, por exemplo. Por que isso é importante no contexto desse livro que eu estou apresentando? Ora, porque aconteceu um dado momento na história do cristianismo americano, também dentro do luteranismo, a ideia de que nós precisamos ter se chamou um ministério jovem, um grupo, um pastor específico para os jovens, e tudo tem que ser de acordo com a maneira que os jovens querem, e porque tem que ter grupo de jovens, e se não tiver jovens, não vai ter igreja aqui. Ora, em primeiro lugar, deixa eu fazer a ressalva. Não é que não vai ter igreja, né? Se não tiver jovens, eles não vão ficar na igreja, os jovens vão embora. Primeiro, deixa eu fazer a ressalva. Eu entendo sim que a juventude é muito importante na nossa formação.
Vou falar sobre isso depois, no período pós-confirmatório. Mas o ponto é que se percebeu que não é um grupo de jovens que mantém o jovem na igreja. São os pais que mantêm o jovem na igreja. Não obrigando os filhos a ir necessariamente, embora tem fases da vida que eu não vejo problema em o pai dizer para onde que a família vai no domingo, mas tendo ensinado, dado exemplo, ido à igreja e ter feito algumas coisas que eu vou mencionar aqui como parte assim, importante, que depois faz a diferença quando o jovem tem a opção entre estar com os amigos ou ir com os pais à igreja. Eu conversei com alguém, eu acho que foi com o professor Anselmo, que às vezes se diz muitas coisas sobre como é difícil um adolescente em casa, mas isso muitas vezes cai por terra, né? Acho que foi esse o tom da nossa conversa. Às vezes se criam certos mitos, e às vezes os mitos acabam orientando as igrejas em decisões que tomam. E esse estudo nos mostra isso, que em termos meramente estatísticos, a partir desses estudos, é melhor investir na educação que os pais oferecem para os filhos, no exemplo deles, do que investir no ministério ou em ter um pastor só para os jovens para ter uma juventude forte. O impacto que os pais vão ter é mais forte do que o impacto que os colegas vão ter. E eu lembro que essa parte, essas observações mais sociológicas, a gente precisa ver como um quadro, não como uma fotografia. E aí entra também a importância do que é chamado de adultos de referência. Imagino que essa água seja minha. Vou tomar um pouco. Os adultos de referência são importantes. Por que isso é importante mencionar? Já em Lutero, como o professor Clóvis falou, naquela época havia os pais que não eram pais de sangue, não eram pais biológicos, mas o pai poderia outorgar a outra pessoa, aquela pessoa, a função de cuidar dos seus filhos. Às vezes o pai não tinha capacidade de ensinar o catecismo. E o que nós temos hoje talvez vem de uma outra necessidade. Não é a necessidade necessariamente de que pais não estariam aptos para ler histórias bíblicas, contar histórias ou ler o catecismo, mas vem do fato de que muitas vezes, alguém mencionou isso numa pergunta online, talvez o jovem vem para a igreja, mas os pais não são cristãos e tem só um jovem na igreja. Tem só uma criança que vem na escolinha, gosta da escolinha, o pai leva a criança para a escolinha. Aliás, um spoiler aqui para os futuros pastores, muitas vezes parece que os pais do bairro querem a educação que a igreja oferece, às vezes elas só querem alguém para cuidar das crianças enquanto elas vão no shopping. Mas às vezes a gente se engana achando que elas estão usando a igreja, mas elas querem de fato que os filhos recebam aquilo que a igreja oferece. Mas simplesmente para dizer o que esses exemplos aí, que adultos de referência sempre são importantes na formação das crianças. Eu li uma pesquisa escrita sobre uma escola no interior do Rio Grande do Sul. Eu não quero dar dados precisos para não falhar nas informações, eu só vou resumir dizendo assim que a pesquisadora da área da pedagogia afirma que é óbvio que na educação sexual, ela está falando, educação sexual dos filhos, quem tem o papel mais importante são os pais. Mas aqui vem um argumento que talvez põe pontos de interrogação na cabeça do leitor. Mas como sabemos que muitos pais não estão aptos para isso, professoras têm que assumir essa função, escola tem que assumir essa função. Agora eu diria assim, eu não quero que um estranho assuma essa função na vida das minhas filhas, muito menos que um adulto de referência que na verdade é um perfil assuma essa função na vida dos meus filhos. Então isso é extremamente importante, embora seja um dado sociológico apenas. Então a catequese ao longo da vida, eu não falei isso antes para falar um pouco agora, o termo catequese é mantido dentro dessa ideia de, reconhecendo que isso envolve um igrejês, uma linguagem da igreja, porque o termo catequese vem de um termo grego que traz a ideia, que era usado pelos pais da igreja, de ressoar, algo que ressoa ou que ecoa. E a ideia é que o ensino bíblico, ele ressoa de geração para geração, de uma geração para outra. E Lutero mantém isso quando ele fala sobre o catecismo. É bem interessante, eu vou trazer uma citação em que Lutero traz junto para o contexto do culto o catecismo, mas sem excluir a função dos pais nesse processo, que deveriam em casa depois, inclusive, fazer perguntas sobre como foi o sermão. Depois eu vou exemplificar isso aí.
Qual que é o problema implícito aqui dessa tese? A tese de que o que nós chamamos de instrução cristã precisa ser uma catequese ao longo da vida. O problema implícito é que o ensino cristão se tornou um programa específico de 2 ou 3 anos. Às vezes menos até. Talvez não seja nem consciente isso, mas quando se pensa em ensino cristão, por mais que em casa é feito oração, são cantados cantos simples, o pai não pensa em si mesmo como que primeiramente o responsável de transmitir o ensino cristão. Ele pensa primeiramente, não também só na igreja, mas ele pensa naquele momento que eu estou chamando aqui de um programa ou de um período limitado em que a criança vai estudar as partes principais do catecismo. Às vezes isso vem precedido pela pré-confirmação, o que eu acho muito, muito útil. E o ponto é que quando se resume o ensino cristão a isso, nós perdemos de vista aquilo que foi bem enfatizado pelo professor Clóvis, a ideia de que o catecismo, por ser a palavra de Deus resumida de forma simples, é algo que precisa ir da pia batismal até o túmulo. Mas o que acontece, no entanto, é essa realidade de ver o ensino como esse período da pré-adolescência e início da adolescência ali. Esse é o problema implícito. É preciso resgatar o entendimento bíblico e do período da Reforma de que o ensino cristão deve ser passado de geração em geração, de modo que a palavra possa ressoar e ecoar por meio do pastor e dos pais. Eu tinha colocado, mas ia ficar uma sentença muito longa. Cheguei a colocar, a congregação é parte disso. Tem uma frase em inglês que diz assim: It takes a village to raise a child. Isso toma um vilarejo inteiro para educar uma criança. Eu diria assim, isso toma uma congregação inteira para educar uma criança. Onde minha família e eu somos membros, são 2 congregações na paróquia, aqui em Novo Hamburgo. As crianças ficam no culto durante o culto todo. Não tem um momento de escola bíblica em que as pessoas saem do culto. Eu, particularmente, prefiro assim, embora é bem mais difícil. Eu abro um parênteses. No sábado passado, a minha esposa não foi. Ela foi para o encontro de coral e eu fui com as minhas filhas para o culto. E a minha pequena precisou ir no banheiro umas 4 ou 5 vezes. Faz parte, é assim mesmo. Mas o que eu quero falar disso, o Sr. Francis estava até rindo naquele dia um pouquinho de mim, mas o que eu gostaria de comentar sobre isso aí é que numa das congregações da paróquia, que é menor, as várias crianças que têm mais ou menos a mesma idade vão para um cantinho da igreja ao fundo e várias mães estão ali, às vezes os pais juntos, e as mães acabam tendo que ficar com um olhar no pastor, outro nas crianças. E é interessante, no canto da liturgia as crianças estão pintando e cantando ao mesmo tempo. E já vi que a minha filha, mesmo aparentemente não prestando atenção, ela canta, sabe de cor esses cantos. Mas eu faço apenas essa observação dentro dessa ideia de que não é só os pais, é a congregação inteira. Mas isso envolve toda uma mudança de pensamento da congregação também. Não vamos conseguir entrar nisso, porque isso envolve uma reflexão sobre mudança cultural, isso é muito complexo, mas a gente vai falar sobre algumas coisas nessa direção depois. Quanto tempo já passou, pastor Gabriel? Eu tenho até? Tá, perfeito. Então, é claro que tudo que foi dito de manhã tem base bíblica. No meu caso, eu faço questão de colocar um versículo em particular, porque ele é usado pelo autor, e Lutero usa esse versículo bíblico nos textos dele, que ele fala sobre a importância dos pais ensinar seus filhos. Vou tentar ler rapidamente aqui. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e suas portas. Eu, embora não sou conhecedor de Lutero, temos conhecedores de Lutero melhor que eu, mas eu arrisco dizer que quando na primeira impressão do Catecismo Menor tem muitas gravuras ali, Lutero quer que essas gravuras sejam usadas quase que funcionando como algo parecido com isso entre aquelas crianças menores que não sabiam ler. E nós temos também o texto de 2ª carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, em que é dito claramente quem ensinou
eu criando conjugações verbais aqui, em que é dito que quem ensinou Timóteo as sagradas letras que conduzem à vida eterna não foi Paulo, foi a mãe e a avó de Timóteo, mostrando que isso é prática bíblica, isso não é prática inventada por Lutero, e embora às vezes tendências na igreja criam problemas sobre certas práticas, tal como já foi mencionado o pietismo antes, a gente tem que cuidar para não abrir mão daquilo que é bíblico simplesmente por medo de recebermos um rótulo que representa um problema. Para os meus alunos eu digo, a nossa teologia ela tem que ser vista de forma integrada e não só como resposta a um problema. E isso flui bastante da teologia de Lutero. Por isso que eu gostei da parte que o professor Clóvis falou do conteúdo do catecismo como que se voltando ao credo, e a gente sabe que o credo tem sua centralidade no artigo 2, né, a redenção que eu comentei antes. E isso nos dá essa visão de um ensino integrado da nossa teologia. Opa! Aí, só para dar um susto em vocês, viu? Tá tudo sob controle. Então, aqui uma afirmação de Lutero do Catecismo Maior, e essa é uma parte que eu tento ir um pouquinho, eu gosto de fazer isso, meus alunos sabem, quando tem trabalho eu sugiro isso, eu gosto de ir na obra primária e investigar um pouco mais, algo que talvez o autor não descobriu, talvez com as nossas lentes a gente pode, para nosso propósito, a gente pode descobrir. Ele menciona Lutero, mas não vai tão a fundo. Eu coloco uma citação de Lutero. Justo seria, além disso, pregar aos pais e a quantos exercem essa função, às vezes, sobre como devem agir em relação aos que lhes são entregues, ainda que isto não tenha sido incluído nos mandamentos de modo expresso. É, contudo, amplamente exposto em muitas passagens da Sagrada Escritura, ou Escritura Sagrada. Deus nos deu e confiou para que os eduquemos e governemos de acordo com sua vontade. Não fosse por isso, não haveria necessidade de ter pai e mãe. Portanto, que cada um saiba que é seu dever, sob pena de perder a graça divina, educar seus filhos acima de tudo, no temor e conhecimento do Senhor. Percebam, é claro, Lutero trabalha com lei e evangelho. Aqui é o 4º mandamento, e vocês sabem que ao final do Catecismo Maior, ao final, melhor dizendo, da explicação dos mandamentos no Catecismo Maior, Lutero diz, isso tudo mostra que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, por isso precisamos olhar para o credo, para aquilo que o próprio Deus faz por nós. Então tem essa dinâmica, lei no segundo uso, revelando ou falando de um jeito que nós sabemos que nós não cumprimos plenamente. Mas após o credo apostólico, Lutero diz agora, tendo em vista que Deus fez tudo isso por nós, conhecendo e confiando no que Ele fez, tendo sido removido o fardo dos nossos ombros, nós olhamos de volta aos mandamentos com um novo olhar, que é o que eu chamo também de um retorno ao primeiro artigo do credo. E o primeiro artigo do credo, de forma mais básica nos mandamentos, é o 4º mandamento, que é o que a gente está fazendo aqui. E aí é perceptível nisso, nas palavras de Lutero, que os pais educarem os filhos não é uma opção, isso é parte da vocação de ser pai e mãe. Não é algo que eu posso decidir, será que nós vamos querer fazer em casa ou a igreja vai fazer quando nosso filho tiver 11, 12 anos? Não. A pergunta simplesmente é como nós vamos fazer de modo a trabalhar junto com o pastor, algo que nós vamos ver logo em seguida. Eu faço uma observação aqui, aqueles que nos acompanham de casa, talvez mais de longe, alguns morando talvez em cidade grande. Eu mesmo fui pastor em São Paulo. Não pense que eu estou pressupondo que nós vivemos a realidade do século XVI e que em todo o Brasil a vida é como é dentro do Seminário Concórdia. Eu sei que as realidades são bem complexas e muito das coisas que está sendo falado, alguém poderia pensar sobre isso. Mas isso não daria certo aqui. Minha proposta é trazer a reflexão para que a gente se faça perguntas apenas, a ponto de repente, nas congregações surjam diálogos do tipo, como é que isso aqui daria certo nessa nossa realidade? Como é que isso que é importante no nosso ensino poderia funcionar aqui? Outra citação, e aqui eu gosto do que Lutero faz, porque é interessante, ele não está falando do catecismo em particular, não está falando no 4º mandamento, ele está falando sobre o culto, a missa alemã e a ordem de culto. E aqui ele fala em catecismo, pregação e o ensino em casa. Vou me posicionar melhor para captar melhor o som. Ao falar sobre o conteúdo do catecismo e de seu uso no culto, Lutero diz, essa instrução, mandamentos, credo e Pai Nosso, precisa ser
pregada do púlpito, em ocasiões determinadas ou diariamente, conforme a necessidade, e deve ser recitada ou lida em casa, à noite e pela manhã, para as crianças e a criadagem, se quisermos fazer deles cristãos. Não basta que decorrem ou recitem as palavras de praxe até agora, mas é preciso que sejam questionados ponto por ponto e que respondam o que cada um significa e como o entendem. Se não for possível perguntar tudo de uma vez, tome-se um ponto hoje e amanhã outro, pois se os pais ou tutores da juventude não quiserem se dar esse trabalho com ela, nem incumbi-lo a outros, jamais haverá catequese alguma. Eu vejo aqui uma belíssima conexão entre o púlpito e a mesa, em que num momento a família ou o cristão está diante do púlpito e no outro momento está ao redor da mesa. E isso, em ambos os casos, a fé cristã está sendo ensinada. Outra observação interessante, Lutero não queria o que nós chamaríamos de decoreba. Nós usávamos esse termo quando eu era adolescente. Do simples decorar sem entender. Lutero queria que aqueles jovens, quando chegasse o momento de entender, que eles entendessem o que eles estivessem memorizando. Ele não é contra a memorização, como às vezes pode surgir posições, teorias que são contra. Lutero não é contra, mas ele espera que se memorize e ele não limita a instrução ao decorar das palavras do catecismo. Aqui um exemplo de Lutero, ele usa isso aqui como uma explicação. Como é que isso pode ser feito? Ele diz assim, ensinar as crianças, e depois nós vamos falar de fases, o que a gente pode ensinar em cada fase, é mais ou menos assim. Ele diz assim, é como aqueles saquinhos onde nós colocamos dinheiro. E eu peguei uma imagem comum, o professor Prunza pode corrigir se eles usavam saquinhos dessa forma na época. Mas é como aqueles saquinhos que a gente coloca dinheiro e de repente a gente põe moedas de um tamanho num saquinho aqui e moedas de outro tamanho lá no outro. E assim seria com o ensino às crianças, em que a gente vai dizendo, isso aqui que a gente está aprendendo tem a ver com um versículo bíblico. E aí Lutero dá esse exemplo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. O que é isso aqui? Lei. Então Lutero fala em ajudar a criança a pensar e entender que tem coisas na palavra de Deus que cabem nesse saquinho aqui. É lei. E o outro versículo que ele usa, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. E Lutero então diz, e tem aquele outro ensino, aquela outra parte do ensino, o evangelho, que vai nesse outro saquinho. De modo que as crianças ouvem algo no culto e elas podem aprender onde é que aquilo vai, onde é que aquele ensino encaixa. Quando uma criança começa a entender essas coisas, deve-se habituá-la a trazer para casa palavras da escritura das pregações e recitá-las aos pais durante as refeições à mesa. Lutero está dizendo aqui, colocando isso, enchendo essas informações com aquilo que eu li no texto de Lutero, ele está dizendo o seguinte, que quando a criança já tem essa capacidade, devia ser incentivado que as crianças prestassem atenção e de repente anotassem um versículo que foi lido no culto ou dito no sermão, e depois esse versículo ela vai levar para casa e à mesa o pai vai perguntar que versículo que ela guardou do sermão do pastor. E ela, eu guardei esse versículo aqui, pai. Ou ela memorizou, ou está anotado em algum lugar. E o pai vai perguntar, mas em qual dos dois aqui, dos dois saquinhos, essa parte caberia? E aí a criança, provavelmente, isso aqui é a boa notícia de que Jesus é o Salvador. Ou isso aqui nos revela que nós somos pecadores. É claro, gente, que falar isso aqui como modelo de pedagogia hoje, ou de didática, melhor dizendo, sendo mais preciso, isso vai ter muitos questionamentos. Mas talvez os meus alunos aqui vão identificar que quando eu organizo o pensamento no quadro, até Lutero já fazia isso, não é porque o professor Samuel é chato, viu? Até Lutero já fazia isso com clareza. Mas vejam bem que não é aquele simples decorar.
envolve ajudar a criança a entender aquilo que está sendo dito. Continuando então, a catequese ao longo da vida, do batismo à juventude. Por que juventude? O professor Clóvis falou da pia batismal até o túmulo. E sim, a catequese ao longo da vida acaba no túmulo e depois se desfrutam de das bênçãos eternas que a palavra de Deus nos traz. Mas para o propósito de hoje não tinha como cobrir tudo e por isso eu me delimitei junto com o livro a falar até a juventude, no período que o autor do livro chama de pós-confirmatório. É sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora. Então, começamos falando, gente, só para resumir tudo, começamos falando do contexto no qual nós ensinamos. Agora, nessa parte, conectei um pouquinho com coisas que o professor Clóvis falou, porque eu falei bem pouquinho do conteúdo, mas principalmente do pensamento teológico e da base, do entendimento de Lutero, para aquilo que são práticas luteranas e algo que eu vou trazer agora. E agora nós vamos passar a falar um pouquinho mais na direção de como que isso acontece, ou como que isso pode acontecer, essa catequese ao longo da vida. Em primeiro lugar, é importante a gente perceber o seguinte: o ministério pastoral. Nós sabemos que aquilo que é próprio do ministério é o ensino da palavra de Deus, a absolvição, o chamar ao arrependimento e perdoar. Ao mesmo tempo, à luz do que foi mostrado na primeira parte dessa apresentação, talvez vai se criar uma expectativa sobre o pastor que não é a função dele. Quais expectativas seriam? Vou levar meu filho para a igreja porque a gente precisa que as crianças aprendam a serem morais, ter uma vida moral. É claro que às vezes isso é usado de uma maneira simples e as pessoas nem têm a intenção de dizer o que isso significa. Mas é importante dizer que também muitas vezes as pessoas pensam isso. Esse moleque não obedece ninguém, mas vai para a instrução agora e o pastor vai ter que colocar ele nos eixos. Se o pastor não conseguir, aí eu desisto. Então assim, talvez pode se criar essa ideia que o pastor vai ser aquele cara que vai colocar ordem na casa, né? Vai trazer uma certa moral para a vida da pessoa. E é claro, gente, como eu já falei antes, os mandamentos nos mostram que nós precisamos de um Salvador em primeiro lugar, e depois de termos esse Salvador, nós olhamos para os mandamentos com a alegria de saber que Deus se revela de uma forma tão bondosa a ponto de nos orientar na nossa vida também. E é claro que então o momento de instrução, a gente fala da vida cristã. Eu vou mencionar isso mais ao final. Mas isso não tem a ver com esse moralismo. Eu converso com muitos pastores nos cursos que eu tenho a oportunidade de ministrar quando vou em uma região ou outra, e há muitos conselheiros preocupados com, às vezes, confusões políticas que as pessoas fazem, achando que ser cristão é ser dessa pegada e agenda política, que é uma moral que cabe dentro de uma cartilha política, ou desse lado ou daquele. E não é isso. Não é isso. Nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja, a instrução de confirmandos, ser um espaço seguro para falar de questões difíceis. E ali talvez seja um momento para a gente falar até mesmo de coisas que são apropriadas pela direita, por um lado, outras coisas pela esquerda, mas que isso não pode ser uma lente, um filtro político, aquilo que nos informa para vivermos no mundo. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Outra coisa, a expectativa de que o pastor é um terapeuta. Ora, se eu vejo a vida só com lentes de psicologia e das minhas emoções, se tudo se explica à luz disso, e aqui eu faço uma observação, psicólogos não fazem isso geralmente. Psicólogos não fazem isso. Psicólogos, os que eu conheço, tentam corrigir, por exemplo, ou evitar o problema da ditadura da felicidade que resulta disso. Eu tenho que ser feliz a qualquer custo, o que importa é o que eu sinto. Se eu me sinto feliz, está tudo bem. Psicólogos não agem assim até onde os que eu conheço. Conversamos sobre isso ontem, né, pastor Gabriel? Mas a cultura contemporânea tende a viver assim. Se eu estiver bem emocionalmente e psicologicamente, beleza, eu estou tranquilo, eu talvez nem precise de um pastor mais na minha vida. E às vezes surge a pressão de que talvez o pastor tenha que funcionar mais como um coach, mais como um psicólogo, mais como um terapeuta na vida da pessoa. E essa não é a função própria do ministério pastoral. Há lugar para essas outras ciências, como eu já disse,
para nós vivermos melhor, de forma melhor na criação de Deus. Isso pode ser visto como bênção de Deus, mas a gente não pode confundir essas coisas com a função pastoral. E isso pode ser assim, uma implicação disso tudo para nós. Então o ministério pastoral é a sua função própria, tem a ver com o que eu falei antes e não essas coisas de agora. O trabalho pastoral começa quando os pais pedem para agendar o batismo. O professor Clóvis me comentou no intervalo e disse, fala isso, Samuel. Eu acabei não pude falar. Ele disse assim que o melhor momento para presentear os pais ou a criança com o catecismo não é quando a criança faz a inscrição para entrar na instrução, mas é no dia do batismo. E eu concordo plenamente, porque aquilo vai ajudar os pais primeiramente. E a abordagem do livro, do autor do livro, é que quando... Eu vou simplificar e depois eu vou dar mais detalhes, que na verdade já começa quando o casal anuncia que vai ter mais um filho. Mas a imagem assim que o autor nos ajuda a criar na mente é assim: os pais vêm no culto, vêm com o bebê pela primeira vez, depois da criança ter nascido, ainda não é o dia do batismo, mas conversam com o pastor para agendar esse momento do batismo. E aí o pastor já começa ali naquele momento conversas, eventualmente tenta marcar uma visita. Nem sempre é possível isso, eu sei, mas ali já começa no pensamento, no planejamento do pastor. Como é que nós vamos incluir essa família, dadas as necessidades dela, da família, dentro do nosso plano de ensino como congregação? Começa ali, diz o autor do livro. A relação do pastor com as famílias é de grande importância, e isso, eu diria assim, é um pouco delicado falar porque a gente não tem na Escritura uma palavra direta que diga é preciso que o pastor seja amigo das pessoas. Não diz isso na Escritura nesses termos. O que a gente vê são textos de Paulo escrevendo para igrejas com muito afeto, com muito amor, por vezes falando como um pai espiritual e citando pessoas que foram muito importantes para o trabalho e para a própria vida do apóstolo Paulo. Mas, de qualquer forma, nós vemos muitas coisas que a Bíblia não fala que deve ser daquele jeito, fazendo a seguinte pergunta: essa prática da igreja serve bem aquilo que é próprio ao ministério? Serve bem ao exercício próprio do ministério ou atrapalha? E quando serve, nós dizemos, isso é bom. Sempre entra a discussão sobre visitação, e a gente sabe, tem lugares que não funciona a visita. O pastor acha que ninguém vai com a minha cara aqui nesse novo lugar que eu sou pastor. E na verdade, as pessoas nem têm a cultura porque não estão em casa o dia todo, estão fora o dia todo. Em outros lugares, o pastor vem num lugar assim e pensa, eu vou esperar o pessoal me visitar. Eu não vou dar uma de entrão. E as pessoas começam, puxa, esse pastor não gosta de visitar, não visitou ninguém ainda. É puro mal entendido que está acontecendo nesses dois casos. Meu ponto é, eu reconheço que não é uma regra, mas essas coisas que não estão na Bíblia, mas servem bem ao ministério, são aquelas coisas sobre as quais a gente reflete, se a gente precisa mudar ou não. Quando a gente fala em mudança, a gente não está falando em mudar. Eu digo assim, quando eu estou falando em mudança agora, não tem nada a ver com mudar os meios da graça, com mudar a necessidade do ensino. A mudança é com aquelas coisas que podem ser mudadas. E às vezes a gente pode avaliar, será que aqui não precisa talvez que, sei lá, o pastor se disponha a encontrar as pessoas num lugar comum, um centro geográfico da cidade, ao invés de fazer as pessoas saírem da zona norte de São Paulo lá para a zona sul, iam levar 2 horas no trânsito? Quer dizer, tem diferentes maneiras de fazer. Mas o ponto é que essa relação precisa ser cultivada de alguma maneira. Eu lembro que uma das críticas do pietismo à ortodoxia tardia é o fato que naquele período pós-guerra dos 30 anos, o ministério estava bastante, eu diria assim, desvalorizado, também por culpa de muitos ministros, que muitas vezes agiam como se fossem mais funcionários do governo e não representantes de Cristo. E há descrições sobre aquele período, o que levou a muitas críticas pietistas, dizendo que é como se o pastor não conhecesse bem as pessoas, viessem, cumprisse uma cartilha dessas costas e fosse embora, sem uma relação ser construída, sem aquela preocupação pastoral real. E eu diria assim, eu não preciso nem argumentar muito para dizer que cuidar pastoralmente, ser amigo das pessoas, não tem nada a ver com pietismo. Isso tem a ver com cuidado pastoral.
Só porque o pietismo criticou um problema da ortodoxia não quer dizer que isso é pietista. E isso é bastante importante, porque às vezes nós podemos cair no erro de achar, às vezes dizemos isso, pastores dizem isso, mas minha função é pregar a palavra e administrar os sacramentos, e eu faço isso todo domingo. Sim, de fato, essa é a função, vamos dizer assim, mais própria, mas a Bíblia nem as confissões falam onde necessariamente isso acontece. Claro que isso acontece primeiramente onde o povo se reúne, mas não é limitado à reunião do povo de Deus. Pode ser que o pastor tenha que ir ao encontro da ovelha, como a gente vê exemplos na Bíblia, desse aspecto de Cristo vir ao encontro do pecador e isso ser algo que reflete no ministério da igreja. Novamente, adulto de referência. Aqui é um ponto importante falar. O livro do Reuter não é um livro que nega a realidade difícil de que muitas famílias estão fragmentadas no mundo de hoje. Muitas famílias estão. Em muitos lares, a mãe ela tem que educar os filhos sozinha. Outros lares, o pai precisa fazer isso. E em muitos lares onde eu fui pastor, eram os avós ou só a avó. Porque pai e mãe, além de serem divorciados, trabalhavam em diferentes pontos da cidade. E a criança ficava com um dos avós. Quer dizer, é uma realidade difícil, bem fragmentada nesse sentido. Agora, a que isso deve nos levar? Eu vou trazer isso na versão impressa, né, se for aceito para publicação essa apresentação, mas de qualquer forma, o autor fala de até situações bem específicas, quando a criança está num fim de semana na casa do pai e não com a mãe. Como que o pai pode falar da mãe, como que a mãe pode falar do pai de uma maneira que não fique minando o quarto mandamento, de uma maneira que não venha a minar a autoridade do pai ou a autoridade da mãe só porque o casal não se divorciou e não se dá bem. Então, tem várias coisas que são levadas em considerações, mas para o nosso propósito, o que é possível falar simplesmente é dizer o seguinte, como eu disse antes, não dá para esperar todas as crianças com os pais em casa, com tempo para fazer tudo isso, que envolve o ensino de uma criança. Por isso eu observo que o entendimento dos padrinhos, a função dos padrinhos é de grande importância. Não é, eu diria assim, esse entendimento de que tem alguém responsável pela pessoa de alguma forma. Eu não vou ser muito preciso aqui, mas alguém que é responsável por uma outra pessoa que está no início da caminhada na fé. Isso é muito importante. A gente, lá em Interlagos, onde eu pude participar de uma plantação de uma igreja como pastor, teve um momento que nós batizamos 11 jovens, entre 11 e 16, 17 anos. E a pergunta era, quem serão os padrinhos deles? Precisa padrinho? Não são mais bebês. Seriam tipo um padrinho de confirmação, como eu ouvi ontem na conversa. Nós entendemos que eles não teriam nada nas casas deles, e de fato não tinham nada nas casas deles do ponto de vista de um ensino cristão, e nem no bairro necessariamente, pelo menos não luterano. Então nós combinamos que cada um dos batizados, jovens estes, iam escolher um casal da igreja que eles conhecem e se identificam. E esses casais, então, eram 6 ou 7 que trabalharam junto no começo dessa nova congregação, foram escolhidos. Até mesmo eu fui escolhido para ser padrinho de 2 deles, eu e minha esposa. Mas o ponto onde eu quero chegar é o seguinte, aquilo foi extremamente importante, porque teve momentos que jovens se afastavam e eles não tinham o entendimento ou o costume de ir falar com o pastor e pedir ajuda para o pastor, quem sabe até se confessar, ou reconhecer para o pastor, pedir aconselhamento, como queiramos chamar. Eles se afastavam simplesmente, aí ficavam com vergonha e jamais iam, por exemplo, uma menina que eventualmente aprontou algo, jamais ia falar algo para mim, um homem, em primeiro lugar, antes de ser pastor. E o que nós fazíamos nesse caso? Uma vez funcionou muito bem. A madrinha dela fez contato com ela, começaram a conversar. O meu contato ela não atendia, nunca briguei com ela, mas não atendia, estava com vergonha. E essa madrinha foi conversando, levou ela para sair, levou no shopping um dia, foi conversando e disse, pastor, situação, eu disse para ela, não precisa dizer o que ela te confessou, o que ela falou para ti, mas como é que está indo lá? Pastor, ela cometeu alguns erros, caiu em pecado, ela realmente não vai falar nada para o senhor e não vai voltar, está difícil. O que eu fiz? Eu instruí ela sobre
artigo 4, se não me engano, dos artigos de Smalcalde, sobre a mútua consolação entre os irmãos, como o evangelho chega a nós. Ele chega, primeiramente, pela palavra falada, pelos sacramentos, pela absolvição e pela mútua consolação entre os irmãos. Ajudei essa congregada minha, que era madrinha da menina, e ela foi conversando, e de repente, passado um tempo, ela falou do perdão que Cristo dá a todos por meio da fé, reafirmou o perdão para a menina. E depois vieram juntas ao culto, inclusive de mãos dadas, e ouviram a absolvição e receberam a Santa Ceia juntas. Isso é só um exemplo. Eu poderia dar vários outros que não deram certo. É claro que, para o meu propósito, eu foquei nesse, mas eu só quero que vocês vejam como que a teologia dá forma concreta diante dos desafios que nós temos. Não quer dizer que é uma regra que vai funcionar em todos os lugares. Mas eu uso isso, nesse momento, esse exemplo, para falar da importância desse adulto de referência. Eu noto na minha congregação que os padrinhos dos jovens, os jovens têm padrinhos, não sei se isso é uma prática em todas as congregações, mas os jovens têm padrinhos aqui na minha congregação, e esses padrinhos estão se tornando adultos de referência para alguns desses jovens, cujos pais não são da igreja. E isso é uma oportunidade muito grande para o pastor e para a congregação. Que horas são, pastor Gabriel? 2:55. Eu não vou me ater a detalhes sobre o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento de acordo com a idade, porque o autor do livro traz vários autores que eu tenho absoluta certeza que vocês que pesquisam na área conhecem. O professor Anselmo, eu já ouvi falar de alguns desses autores também. Eu não vou me ater aos detalhes, mas isso aqui é para exemplificar sobre o que se reflete dentro desse entendimento de catecismo durante toda a vida, né? Durante, eu diria assim, da pia batismal até a cova, mas nesse caso até a fase da juventude. Primeira fase, a fase mais básica de desenvolvimento da criança, é um momento que, obviamente, que a criança nem entende o que está sendo dito. Não quer dizer que nós não oramos com a criança, não quer dizer que nós não cantamos hino, não quer dizer que nós vamos deixar de falar o nome daquele no qual as crianças foram batizadas. Então é um momento para cantos, o Pai Nosso é feito, outras orações, o uso de gravuras ou imagens. Hoje em dia as telas podem facilitar, embora há aqueles que estão optando por algo mais físico e palpável no ensino às crianças. Há uma outra fase depois que vem os porquês, a criança já fala e pergunta muitos porquês. É uma fase que precisa de paciência dos pais. A criança vai provavelmente fazer algumas perguntas. Eu falei para os meus alunos esses dias que a minha filha, de 4 anos hoje, então com 3 anos e meio, ela assistiu a Via Crucis aqui do seminário, a crucificação de Cristo, e ela ficou muito impressionada. Eu estava com ela nos ombros enquanto o Léo apanhava, né, representando Jesus. Ela ficou irritada comigo porque eu não defendi o Jesus. E Jesus foi crucificado, e aquela foi a imagem que ela ficou, e ficou por vários dias entendendo que Jesus estava morto. Veio o domingo de Páscoa, e mesmo por alguns dias depois eu tinha que dizer: filha, lembra, lá no culto nós cantamos que Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Mas vejam como algo físico, real, concreto acontecendo diante dos olhos dela marcou, e até hoje ela fala já: Jesus morreu e ele está vivo de novo, né, pai? É isso mesmo, filha. Mas ela tem essa marca forte porque foi algo muito lúdico, foi algo diante dos olhos dela que ela viu, muito concreto. Aí tem a fase logo em seguida das histórias bíblicas. Pai Nosso segue nesse processo, outras orações, histórias bíblicas, perguntas. Aí começa aqui já na fase da alfabetização, a criança já foi alfabetizada, ainda não está na instrução. Vem perguntas sobre o que ela entende. Lutero chega a dar exemplos dizendo assim: o que oras? Como uma pergunta para o pai fazer. A quem tu oras? Por que tu oras? Quer dizer, perguntas bem simples para que a criança possa refletir sobre aquilo que ela está fazendo quando ela junta as mãos para falar com Deus em oração. E eu diria assim, a fase dos porquês, o autor fala sobre isso também, é uma fase que a criança não vai entender uma explicação abstrata. Abstrações não funcionam para ela nesse momento. O autor diz que a melhor forma de ensinar
é com exemplos que ensinam. Isso aqui é extremamente importante. Quando, já há um tempo atrás, lendo um livro sobre educação de crianças, comecei a refletir sobre isso, minha esposa e eu falamos sobre isso. Olha como é importante se no começo do dia as meninas vêm, eu vir e te dar um beijo, te dar um abraço, depois eu beijo elas também. Então, assim, aquilo que pode envolver um exemplo, ou melhor dizendo, o exemplo ensina muito nessa fase. A Larissa, mais nova, como eu disse, agora com 4 anos, perguntou esses dias: pai, por que você casou com a mamãe? Se eu dissesse porque ela era a menina mais linda que eu vi naquela igreja, ela não ia entender direito. Eu não falei isso. Mas eu disse assim, tendo em vista muita coisa que se diz hoje. Eu disse assim: filha, o papai do céu me fez menino e fez a mamãe uma menina. E ele nos uniu, fez com que a gente se amasse e a gente casou. Falei só isso. E hoje, quando ela fala em casamento, ela diz: é um menino, né, pai? E é uma menina, e eles se amam e Deus uniu eles. Sabe, eu não estou dando isso como um exemplo de como fazer. Eu até digo para os meus alunos, não coloque o pastor como exemplo de vida santificada, que isso sim é pietismo, né? Que o pastor tem que entrar como exemplo de vida santificada. Mas isso é um exemplo das minhas lutas diárias de como fazer, e tem muitos erros da minha parte, obviamente, mas o fato dela poder ver algo acontecendo dentro de casa ajuda ela a entender aquilo que está sendo ensinado. E por fim, a instrução de confirmandos em si. Agora vejam que a instrução de confirmandos é uma parte. Aqui esses 2 pontos são maiores porque o texto é maior simplesmente. Mas a ideia é que isso aqui não é a instrução cristã. Isso aqui são fases dentro da catequese ao longo da vida. E a primeira parte, a instrução de confirmandos, como um espaço seguro para ensino cristão e para perguntas difíceis. Todas as partes do catecismo são estudadas e explicadas. A vida cristã e a tábua dos deveres são incluídas aqui. O autor enfatiza bastante essa questão da instrução de confirmandos ser um espaço seguro. Só que o conceito de espaço seguro primeiro eu preciso falar. O espaço seguro simplesmente significa que o seguinte: eu posso fazer essa pergunta que mostra que eu tenho dúvidas. E ninguém vai me julgar, ou o pastor não vai me condenar por essa dúvida que eu tenho. Ora, por que isso é importante? Porque tem muitos assuntos que quando a criança pergunta em casa, dependendo do lar, talvez o pai diga: isso não é assunto para adulto falar com crianças. Só que na adolescência, as conversas precisam acontecer. E na instrução, eu concordo com o Sr. Clóvis quando ele diz assim: a instrução não é sobre o que a criança pensa, mas a criança pode fazer pergunta e precisa fazer perguntas. E a pergunta vem a partir do que ela pensa. E ali é uma oportunidade para que surjam perguntas difíceis. E aí, logo em seguida eu vou mostrar que nos diálogos com os pais, eu entendo que pastores precisam perguntar para os pais. Vocês já conversaram com os filhos de vocês sobre a pergunta: de onde vêm os bebês? Eu não estou dizendo que é a função do pastor falar isso, não é a função do pastor, mas o pastor tem que tomar esse cuidado e, quem sabe, conversar com os pais sobre isso. Quando falar sobre adultério, a minha filha estudou agora o 6º mandamento. Eu perguntei: filha, tu sabe o que é adultério? Eu sei, pai. Quando um casal, um homem e uma mulher, quando há traição. E ela não sabe exatamente o que consiste a traição, mas ela sabe que é algo ruim. Então, por isso é tão importante, na minha visão, entre outras razões, esse diálogo entre o pastor e a família dos confirmandos, e eu vou exemplificar isso depois. Mas, de novo, eu quero enfatizar, esse espaço seguro é nesse sentido de que o pastor, ele é conversável, ele é questionável no sentido que eu posso fazer questões ao pastor, nesse sentido, eu posso abordar o pastor e fazer questões, e levantar questões. Eu vou deixar outros exemplos para depois. E aí, no período, aliás, ainda nesse primeiro ponto, quando eu falo a vida cristã, a tábua dos deveres, parece um pouco óbvio que a gente está falando disso, mas talvez não é tão óbvio assim. Conversava um pouquinho antes com o professor Clóvis, talvez alguns desafios que a gente tem, e às vezes parece que antinomismo, aquela aversão a ensinar sobre a lei, às vezes parece estar presente em alguns contextos. Mas uma coisa é certa,
se nós não ensinarmos o que a voz de Deus está dizendo, ou a voz de Deus, do Criador, que vem de fora do próprio indivíduo, ou as crianças vão desenvolver verdades que vêm delas próprias, ou que são construídas socialmente e culturalmente pela sociedade. Em 2011, eu era pastor aqui no interior do Rio Grande do Sul, eu fui numa casa dar um estudo bíblico, e era sobre família, era um estudo do PEN. Eu falei sobre casamento como sendo a união de um homem com uma mulher. Ali começa a família, o ponto de partida é esse. Aí uma jovem levantou a mão e disse: pastor, eu discordo. Como assim? Eu discordo porque o pessoal da faculdade, a gente sempre comenta, a moça fazia direito, a gente sempre comenta que cada um tem que ter o direito de casar com quem bem entende e está tudo certo. Então notem esse exemplo, a pessoa estava ouvindo o pastor dela, ela estava ouvindo um pastor com as lentes que a faculdade deu para ela, com as lentes e os filtros que a faculdade... Eu pensei na hora, quem é o pastor dessa família? Era eu mesmo. Mas ela estava me ouvindo com os filtros e lentes que ela recebeu lá fora. E esse é o momento de não levar nas coxas. Se tem um momento que não dá para levar nas coxas, é o momento que o povo está pronto para ouvir ali. E o momento que o povo está mais aberto a isso, na minha leitura, é quando está descobrindo a fé e entrando na igreja, seja um adulto, seja criança, ou quando já é cristão e está nessa fase em que a criança tem muitas dúvidas. E o pastor precisa ser alguém abordável, confiável, respeitável e respeitado, para que haja essa confiança e esse ambiente seja esse espaço seguro. A segurança desse espaço da instrução passa pelas crianças saberem também que os pais estão cientes o que o pastor está falando com as crianças. Eu já falei para minha filha mais velha: filha, tem certos assuntos que tu só vai perguntar para o papai e para a mamãe, e para essa pessoa e para aquela pessoa. Se alguém quiser falar contigo sobre certos assuntos, e essas pessoas não forem papai, mamãe e essas outras pessoas aqui, você vai dizer que esse assunto você só é autorizado de perguntar para o papai e para a mamãe. Esses adultos são chamados adultos de referência. Lá na Etiópia nós estudamos o conceito de criança de terceira cultura, que é a criança que não está na cultura onde nasceu e não está na cultura bem dos pais, está numa outra cultura. Ela é chamada de uma criança de terceira cultura, ela tem uma identidade híbrida no sentido cultural, ela tem crises de identidade e ela precisa, estudos apontam, mais do que outras crianças, de um adulto de referência para conversar. Os pais precisam isso porque os pais às vezes estão tão imersos em problemas do campo missionário, resolver problema de documentação, evacuar um país por questões de guerra civil, e a criança precisa ter um adulto de referência que vai ter a cabeça e o emocional no lugar para ajudar a criança se os pais não estão naquela melhor condição de fazer. E eu fui atrás desse conceito e vi que é usado no Brasil e isso é muito importante. Mas eu falo isso apenas para exemplificar que se a igreja não fizer, vai ter quem faz. Depois, se tiver tempo, eu dou outros exemplos que eu vivi nesse sentido, em que houve quem ensinou, houve não um adulto de referência, mas um perfil de referência que ensinou um confirmando meu sobre quem esse meu confirmando é. E a identidade em Cristo foi jogada no lixo. E eu tive que lembrar ele quem ele é em Cristo, trabalhando junto com os pais. Se der tempo eu vou entrar nisso aí. Depois o ensino pós-confirmatório. Eu acho isso aqui, gente, extremamente importante. O ensino pós-confirmatório. O autor fala o seguinte, eu coloco como interrogação: seria o lugar da nossa união juvenil? Pode ser, em alguns lugares funciona bem a juventude. A igreja é espaço seguro e importante para discutir os desafios que os jovens viverão em breve. É momento de reflexão apologética, de reforçar as lentes cristãs, lentes e filtros. Reflexão apologética, o que é isso? Não é treinar os jovens a serem um apologeta assertivo que na universidade quer provar que Deus existe. Não é esse o ponto. Apologética aqui é no sentido mais luterano, uma defesa daquilo que nós cremos. Está aqui o que nós cremos. E o autor fala que depois da confirmação, vamos dizer ali, é difícil falar uma idade, né, pastor Gabriel, falar sobre isso num outro momento, mas eu tenho em mente quando ele fala esses exemplos dele, dos 15 até os 19, 20 anos para nós aqui.
é um momento em que o pastor precisa estar pronto para falar sobre o que o jovem vai ouvir que vai contra a fé cristã e como nós respondemos aquilo. O jovem vai ouvir que o mundo não foi criado por Deus, ou não da maneira que a Bíblia fala. Como é que nós entendemos essas teorias e o que nós falamos sobre elas? Como é que nós entendemos o mundo e as ciências? Aqui vem o detalhe. Se nós não falamos isso, quando o jovem chega na universidade, alguém vai dizer, vocês são anti-ciência. Ah, é verdade, então eu sou anti-ciência. Foi dado um rótulo que acaba se tornando uma identidade. Ou, não, eu não quero ser anti-ciência. Eu quero estar com esse pessoal aqui. E aqui eu não estou dizendo que a gente cria uma cultura cristã completa, plenamente distinta da cultura ao redor. Não é esse o ponto. Isso daria um outro debate enorme. Estou simplesmente dizendo que na cultura em que estamos, até mesmo no partido político com o qual a gente se identifica, o cristão ele precisa estar apto a criticar o seu próprio partido político, a criticar o seu curso na faculdade e as tendências do seu curso na faculdade, à luz do quê? De um outro curso? Criticar a sociologia à luz da psicologia? Criticar a direita à luz da esquerda? Claro que não. À luz das lentes que a gente pode reforçar nesse período, quando a gente vai falar, por exemplo, se alguém vai falar sobre a rejeição completa e plena dos governos, autoridades, o que quer que seja, ou o governo como que tendo o direito de impor coisas, o que quer que seja, nós principalmente pastores, aqueles que são pastores aqui, mas eu acho que aqueles que ensinam, mesmo não sendo pastores, precisariam ler o Catecismo Maior. Lutero denuncia pais e governantes que não cuidam dos seus filhos. Ele denuncia juízes no 7º mandamento, autoridades. Não fica ninguém de fora. Porque a lente dele não é uma lente de um viés necessariamente, ou um viés político. Agora nós, infelizmente, às vezes, olhamos para os mandamentos já com lentes políticas, e aí não conseguimos ir além do debate e da autorreferência, que eu falei antes. O problema da autorreferência. A referência somos nós mesmos, o nosso grupo, a nossa comunidade, que se identifica com nós e nós, coincidentemente, nos identificamos com eles. Então, esse período pós-confirmação é um período de extrema importância para reforçar o ensino, mas reforçar o ensino já como lente para ver o que ocorre no mundo de hoje. Como eu disse que eu talvez mencionasse algum exemplo, uma menina que por um tempo, por questões pessoais da família dela, confirmando a minha, precisou ficar em casa sozinha, menina de 11, 12 anos, ficar em casa sozinha, com acesso pleno a Netflix e outras mídias. Um dia na instrução, do nada, ela disse assim, pastor, eu acho que eu não sou cristã. Eu, como assim, por quê? Não, é porque, na verdade, eu gosto mesmo de menina e quero casar com outra menina. Eu sei que falar isso, ainda mais uma transmissão, é bem polêmico, né? Eu vi que alguém disse no outro dia que a gente precisa dizer a verdade, mesmo que isso custe a nossa liberdade, e eu concordo, quando nós estamos ensinando a palavra de Deus. E eu procurei entender aquilo, primeiramente, conversando com a mãe dela. De novo, a importância do pai estar ciente daquilo que está acontecendo. E a mãe dela disse assim, pastor, eu preciso de ajuda. Eu estava com vergonha de falar. Minha filha acabou seguindo um perfil nas redes, e nesse perfil o cristianismo é difamado, e nesse perfil foi dito que se ela tem certos sentimentos e emoções de saudade de uma amiga, ela deve dar um beijo nessa amiga. Ou seja, outras palavras, sentimentos subjetivos de adolescentes que são de amizade nesse caso, sentimentos que vão e vêm, são usados às vezes para dar uma nova identidade, com uma cartilha junto e assim por diante. Este é só um exemplo, e eu posso dizer que exemplos desse tipo, de quererem dar uma identidade para um cristão que não é a bíblica, isso acontece tanto na direita quanto na esquerda. Isso é importante observar. E eu trago isso de novo para reforçar a importância de não nessa hora, nessa fase, nesse momento com ela, a mãe dela e eu trabalhamos junto para reafirmar quem ela é, como é que Deus fez ela, quem ela é em Cristo, a identidade dela em Cristo em primeiro lugar. E passado um tempo, a mãe dela, em casa com ela também, passado um tempo ela disse assim, pastor, muito obrigada. Deu tudo coisa na minha cabeça, minha mãe conversou bastante comigo também. E
Enfim, esse é só um exemplo de como as lentes e filtros da sociedade fazem com que as pessoas interpretem seus sentimentos, quem elas são e até mesmo aquilo que a igreja fala. O que poderia ser feito em congregações luteranas? Eu vou partir agora para algumas coisas bem, dá para dizer assim, bem praticáveis, eu diria, que o autor fala, embora há diferenças culturais entre Estados Unidos e Brasil, eu diria que são praticáveis aqui também. Quantos minutos, pastor Gabriel? Certo. Ele diz assim, tente, para criar esse ambiente, que envolve também um ambiente na congregação, não só com os pais. Ele disse assim, converse com aqueles pais que vão trazer os filhos ao batismo, ou que recém-batizaram, ou que o bebê está por nascer. Converse com eles, reúna eles na congregação junto com as pessoas que vão auxiliar o pastor. Lembrando que há ajuda entre pastor e congregação e pais. Opa, fora de ordem. Inicie encontros para conversar com os pais que vão batizar os filhos. Explique o processo e fases do ensino das crianças nos quais os pais, congregação e pastor terão funções. Quando eu digo em explicar as fases do ensino, não é que o pastor tem que se formar um pedagogo e saber tudo isso, mas o pastor pode contar com a ajuda de alguém que entende mais a formação de uma criança, contar com um bom livro que ajude nesse sentido e explicar para os pais as fases que eles vão viver com os filhos deles e o que os filhos vão precisar. O pastor pode providenciar para esses pais material didático, Bíblia, livros, devocionários, o que quer que for. Quando a minha filha Lívia, mais velha, foi batizada, nós morávamos nos Estados Unidos, ela nasceu lá, foi batizada lá. Eu lembro que nós recebemos um pacote de livros e dava para ver nitidamente que aqueles livros eram para ser trabalhados, alguns antes dela saber ler e escrever, e era e até a confirmação. Quer dizer, a igreja pode fornecer esses materiais para os pais quando eles vêm até a pia batismal com os filhos. Faça encontros, estudos para ajudar os pais ou padrinhos sobre materiais de ensinar a fé em diferentes fases da criança. Músicas, hinos, imagens, orações, aspectos teológicos do templo, do culto, a repetição em casa de parte do culto. Gente, tudo isso já acontece, viu, gente? Eu tenho clareza para mim que isso aqui, muita coisa já acontece em muitos lares, talvez pessoas que estão nos acompanhando ou nos lares de vocês. Isso aqui é só para dar uma certa intencionalidade para o planejamento disso, para que a gente faça isso de uma maneira mais intencional. Eu gostei de um exemplo que eu nunca tinha visto, que o autor dá, que é o seguinte, que quando a criança ela está na fase dos porquês, ou já começando ali a ler e escrever, e ela vai na igreja, seria bom se um dia os pais pegassem os filhos e caminhassem pelo templo, e fossem até a pia batismal e explicasse o que acontece naquele lugar ali, naquele objeto. O que acontece ali? Ó, filha, você foi batizada aqui. Em alguns lugares é possível dizer, filha, eu fui batizado aqui. A vovó foi batizada aqui. Talvez chamar atenção para coisas do tipo assim, olha só, filha, aquele jovem lá que está ajudando a vovozinha a subir os degraus para receber a ceia, ela carregou ele no colo até a pia batismal. E agora ele está levando ela até o altar para os dois receberem de mãos vazias o Senhor Jesus Cristo, o corpo e o sangue de Cristo. A criança você não vai oferecer uma explicação sobre a importância da Santa Ceia nessa hora, mas ela vai ver a importância da Santa Ceia nessa hora. De novo, lembrando que o exemplo explica muito dependendo da fase que a criança se encontra. Então são coisas que os pais não sabem que eles podem fazer. Algumas coisas eles sabem, mas eles não colocam, às vezes, eles fazem sem saber, e aí não colocam a intencionalidade naquelas coisas. E aí, se fosse um momento para debate, necessariamente falaríamos de como isso pode acontecer nas nossas congregações. E eu concluo dizendo, e vou ler aqui para não me delongar mais. O objetivo não é manter as crianças ocupadas ou se mostrar uma igreja dinâmica em termos de didática. Também não é meramente transmitir ensino de modo que as crianças cresçam tendo conhecimento cristão, apenas. A razão principal do trabalho pastoral junto às famílias e o esforço dos pais e congregação para ensinar as crianças
é o fato de que o Espírito realiza a sua obra de criar e preservar a fé por meio do ensino da palavra de Deus. Esse ponto teológico nos traz muito alívio, pois mesmo que falhemos em cobrir todo o material que a igreja fornece de uma lição, o uso simples da palavra é algo poderoso pela ação do Espírito Santo. Mesmo se na metade de uma devoção em família as crianças se desentendem e brigam, eu não sei o que é isso, eu imagino que possa acontecer por aí. As crianças se desentendem e brigam porque já estão caindo de sono e não aguentam mais. O Espírito tem poder para cuidar da fé da criança pelas poucas palavras de evangelho recitadas ou cantadas. Mesmo que de forma bem simples, a palavra é usada pelo Espírito para manter a criança na fé no Senhor Jesus, vivendo submissa a Ele em seu reino. Muito obrigado, gente. Muito bem, nós agradecemos, né, por essa riquíssima palestra. Eu sei que a gente vai ter um pouco mais de 10 minutos para a gente conversar, então agora para abrir para as perguntas, imagino que vai ter alguma pergunta daqui. Eu quero tomar a liberdade que eu estou com o microfone e eu começar então, que eu tenho uma pergunta. Não sei quão útil vai ser essa pergunta, mas o senhor menciona em diversas vezes na sua palestra a questão de tempo, né, dessa instrução no seu sentido mais formal, né, não no sentido da vida inteira, mas aquele momento de instrução. Nas outras palestras também foi mencionado isso. O senhor acredita que é possível a gente pensar em um tempo ideal? Me chamou a atenção aquilo que Lutero fala, ele está falando para as famílias, né, diz, se não entendeu, então na manhã tu explica de novo. Mas é possível, o senhor vê isso possível na prática, a gente se desligar de um tempo específico para ensino confirmatório, no sentido de quanto tempo deve durar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou não? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, eu acho que é difícil da gente se desligar dada a cultura que nós temos. Mas melhor seria se nós não tivéssemos essa pressão. Acho que você está falando de um tempo específico de começo e de fim, e tem que confirmar, e já tem até a data na agenda da congregação. Pois é. Eu não sei se a gente consegue tão facilmente se desvincular dessa necessidade institucional, não sei se estou usando corretamente agora, mas acho que é isso, né? Uma necessidade, mas talvez precisaríamos pelo menos refletir sobre o momento da instrução ser visto como algo que pode depender de várias coisas, né? E não tem como determinar um tempo específico de começo e de fim. Eu gosto também daquele exemplo de Lutero. Se não der tudo hoje, faz amanhã. Ele estava falando especificamente dentro de casa, onde isso é possível. Na realidade de uma congregação e do pastor, eu não sei como isso seria, e já que é uma turma inteira, não é um filho ou 2 ou 3 filhos no máximo, é uma turma inteira. Mas dentro do entendimento que o adulto de referência é importante, eu entendo que o pastor precisa ser um adulto de referência para a criança. E talvez ensinar na criança, incutir nela, que ela pode abordar o pastor em qualquer momento da semana para pedir ajuda. Falava sobre isso com o Francis recentemente. Na Bíblia nós temos aquela visão que continuou nos pais da igreja, se não me foge a memória, do pai na fé. Paulo é como que um pai espiritual de Timóteo. Nós temos isso nos pais da igreja, e se não me engano daí que vem a ideia dos pais, num certo sentido. Na época de Lutero se falava bastante de um confessor. Lutero tinha um confessor. Hoje se fala mais em ter um mentor e um coach. Eu prefiro voltar para o nosso contexto, de entender o que esses termos significaram e como a gente pode hoje refletir a prática por trás de um pai espiritual, a prática por trás de um confessor, para não trazer junto com esses termos que podem ser carregados de outras coisas,
ideias que a gente não gostaria porque vão contra a palavra. Uma ideia talvez seria ver a igreja como uma empresa, quando você tem um mentorship program, né? Um programa de mentoria, simplesmente. É claro que isso tem sido usado também de uma maneira positiva quando bem definido, né? Isso é preciso dizer também. Mas assim, eu acho que ali eu vejo um caminho, pastor. Se o pastor, sendo alguém abordável, conversável, acessível, ele consegue criar um vínculo para que a criança veja no pastor alguém, mesmo ela sendo um adolescente apenas, já veja nele alguém com quem ela pode falar coisas difíceis, pode confessar o seu pecado, tirar as suas dúvidas fora do horário da aula. E aí facilita essa questão do tempo, que não é restrito àquele momento. Não sei se ajuda na reflexão, mas essa é a minha reação a isso. Aqui do Zoom... Peraí que travou aqui. Nós temos um comentário selecionado do pastor Valdemar Garcia Júnior, onde ele diz: o politicamente correto nasceu de um esforço por justiça, inclusão social, mas é criticado quando se torna excessivo ou artificial, censura a liberdade de expressão ou usado como moda. Nós cristãos somos ensinados não a ser politicamente corretos, mas espiritualmente corretos, falando a verdade com amor, buscando o bem do próximo. Sua reação a esse comentário? Eu concordo. Nós precisamos sempre respeitar. Eu acho que uma reação ao discurso politicamente correto problemática é quando as pessoas acham que ofender é normal, e eu vou ofender mesmo porque eu não sou regido pelo politicamente correto. Não, só um pouquinho. Ofensa é pecado. E assim, luteranos tendem a ver o que surge na cultura, os desenvolvimentos culturais, dentro de uma tensão. O pastor lembrou bem que começou como talvez algo bom, e talvez tomou um rumo que é negativo e ruim. E se é usado agora para silenciar a verdade, é algo que nós rejeitamos plenamente. Não quer dizer que eu rejeito um propósito bom, se tem um propósito bom de repente, afirmar a dignidade de qualquer pessoa, independente de quem ela seja, onde que ela nasceu, qual é a cor da pele dela. Eu preciso, como cristão, amar a todos e vou afirmar isso também. Então, assim, pastor, eu diria assim, concordo com esse comentário, se entendi ele, concordo, e nós precisamos manter uma atenção quando nós olhamos para essas coisas que surgem na sociedade. É em parte o que eu tentei dizer quando eu falei que nós colocamos as áreas do conhecimento humano fora da teologia dentro do primeiro artigo. Tudo no primeiro artigo a gente pode ver como criação de Deus, mas tudo passa pela marca, tem as marcas do pecado. E eu vou estar atento àquilo que reflete não o propósito do Criador, mas as marcas do pecado humano, naquele desenvolvimento cultural, seja isso uma disciplina das humanas ou seja isso um discurso na sociedade. E um ponto importante de novo, o problema é que a gente não percebe, talvez, que a gente está com pontos cegos e limitados a uma visão que é muito mais política do que bíblica cristã. E aqui, de novo, vem a importância de tentar abrir o horizonte olhando de outra perspectiva, o que acontece quando a gente conversa com alguém que pensa diferente, respeitosamente, e olhando para o passado. Lutero, no Catecismo Maior, na minha leitura, mostra muitos pontos cegos da nossa contemporaneidade. Quando a gente lê ele, nos ajuda bastante nesse sentido. Alguma pergunta aqui da nossa plenária? Sim. O senhor, tudo bem, professor, obrigado pela palestra. O senhor havia mencionado em um certo momento que na escola, né, tem às vezes esses conflitos, que nem educação sexual. Recentemente agora saiu uma notícia que em Porto Alegre já existe um turno noturno para que crianças fiquem na creche para atender às necessidades dos pais, né? E nesse sentido, tendo essa realidade de que hoje as crianças chegam a passar 8 horas dentro da escola, e pode até ser mais, inicialmente eu iria perguntar sobre as ferramentas, mas o senhor acho que já colocou ali, né, questões como aproveitar as refeições, mas como lidar com essa tensão de, no momento em que eu tenho meu filho comigo numa refeição,
eu não desautorizar a escola e tudo que lá se aprende é errado, e ao mesmo tempo ter esse controle do que seria errado e o que é certo no que ele está aprendendo? Então, eu achei que o microfone vinha até mim, mas isso me deu tempo para pensar um pouco, viu? É importante dizer que Lutero coloca professores em altíssimo nível. E ele cita uma frase, se não me engano, de Agostinho, que diz que a Deus, aos pais e aos mestres, não tem como nós agradecermos suficientemente, porque eles fizeram mais do que a nossa capacidade de agradecer. E eu tive professores desde o ensino fundamental, e eu poderia dizer isso deles. É infinita a minha gratidão. E nós temos que manter também esse entendimento da escola e dos professores com esse autorrespeito e ensinar isso aos nossos filhos. Não podemos deixar que uma lente política reativa diminua isso, mas não podemos ser inocentes. Tudo que é colocado como autoridade diante de nós, e nós temos Deus, pais e as demais autoridades e professores. Um professor é uma espécie de um pai, né, não biológico, mas uma espécie de um pai. Eu devo obediência a todos eles, com uma condição, de que eu não vou obedecer se o que eles falam vai contra a vontade de Deus. E Lutero cita Atos: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso não quer dizer que eu vou sair ofendendo professores por aí, por causa disso. Por isso quer dizer que eu vou ser intencional no meu ensino em casa, se eu sei que certas coisas estão acontecendo. E isso é um ponto de partida, eu vou ser intencional em certas coisas. O que eu falei antes, que eu respondi para minha filha, né? Por que eu casei com a minha esposa? Eu fui intencional sabendo o mundo que a gente vive. Talvez alguém vai me xingar que eu estou defendendo uma visão política, com todo respeito, para mim não importa, desde que eu esteja sendo fiel àquilo que nós cremos. Mas é bem difícil essa realidade, é bem difícil. Eu acho que, assim, para ajudar na reflexão e não dar uma resposta que, na verdade, eu nem tenho, é dizer que nós mantemos isto também em tensão, uma tensão. Nós, sim, reconhecemos a autoridade de escolas e professores, a necessidade de escolas e professores. Oramos, na minha casa, nós oramos por esta escola, né, porque a escola física diante da minha filha, onde ela vem, ela conhece, ela pede para orar por essa escola, pela professora, oramos todos os dias. Mas nós mantemos a tensão. Tudo está sujeito ao pecado, no sentido de que um ofício ou uma vocação tão bonita pode ser corrompida. E eu não vou ser inocente diante das coisas que podem impactar na educação dos meus filhos e trazer um ensino que não é o ensino do Senhor Jesus. Então, assim, é difícil falar, Marcelo. Prefiro manter essa tensão em termos de incentivo à reflexão, que nós mantenhamos esta tensão, que é algo bem luterano. Isso aí. Não sei se está claro, mas é uma tentativa de ajudar. Acho que devido ao nosso tempo, nós vamos à última questão aqui, vinda do Zoom. Na verdade, são duas, mas seria interessante falarmos sobre o mesmo tema, né? Uma vem de um código, AVEL C65MUV, né? Não sabemos aí muito bem ao certo quem é, mas fala assim: falando no pastor ser referência. E como fica a troca muito rápida dos pastores? Há uma circulação muito grande, eles acabam se perdendo na referência. E o pastor Fabiano Miller coloca logo após: no âmbito da igreja, o pastor pode repartir com outros membros o papel de adulto de referência? É uma preocupação que nossas igrejas deveriam ter para o ensino continuado e o cuidado com esses jovens? Vou começar pela segunda pergunta. Sim, eu acho que eu tentei demonstrar em alguns momentos que é preciso que haja diferentes pessoas que possam servir como adulto de referência. Não tem como o pastor ser. Ele talvez consiga ser para aquele grupo que ele está instruindo por um tempo. E claro, precisaria ser de todos, porque todos precisam ver no pastor alguém em quem eu posso confiar, alguém que é abordável e confiável. Mas eu reafirmando, então, sim, outras pessoas
poderiam, precisam desempenhar essa função, até porque eu sei que a pergunta do pastor Fabiano é mais do ponto de vista do pastor, mas primeiramente é os pais que vão decidir isso aí, né? Quem são os adultos de referência dos meus filhos. E a igreja e esse trabalho com as famílias pode ser um momento para o pastor alertar eles, né? Olha, aqueles que são referência na vida dos seus filhos, né? Você tem que certificar de que os seus filhos vão ser ensinados pelo exemplo e pelo ensino explícito, que aquilo reflita aquilo que você crê, aquilo que nós cremos e confessamos. Desculpe, qual que era a primeira mesmo? A rotatividade dos pastores. Ah, sim. É assim, há várias coisas envolvidas quando nós falamos em saída e chegada de pastores, a rotatividade. Agora, se eu fosse falar só dessa perspectiva que eu estou falando, eu vou ter que dizer, é péssimo. A rotatividade é péssimo para isso. Mas é claro, tem muitas coisas envolvidas. Outras coisas, há necessidades, às vezes, da igreja envolvida, há impossibilidades da parte do pastor, questões familiares do pastor que são muito importantes. Não dá para negligenciar necessidades familiares do pastor. Então, assim, quanto a este aspecto, sim, dificulta bastante essa questão de se tornar uma referência na minha leitura. Mas essa parte eu respondo trazendo um pouco daquilo que eu vivi. Talvez alguns colegas, professores, pastores, tenham tido outra experiência, né, e poderia opinar que fique bem à vontade para fazer isso. Mas na minha experiência, à luz do que eu falei aqui, eu acho que traz dificuldade, sim. Eu olho para você porque você leu a pergunta, né? Devia olhar para a câmera, né? Muito bem, então agradecemos ao pastor Samuel. Como comissão, gostaríamos de entregar essa pequena lembrança e agradecer novamente, pastor Samuel, foi muito proveitoso, acho, para todos nós. Acho que mais uma salva de palmas ao nosso preletor da tarde.